Misteriosos objetos espaciais estão se aproximando da Terra, levando o governo dos Estados Unidos a declarar estado de alerta máximo. O céu parece estar em constante mudança, enquanto equipes de cientistas se dedicam incansavelmente a compreender os riscos representados por esses intrusos cósmicos. Longe de ser apenas uma teoria especulativa, essas ameaças são palpáveis e urgentes, tornando cada segundo crucial. Neste cenário inquietante, exploraremos os detalhes alarmantes dessa situação, os esforços coordenados para enfrentar o desafio e as possíveis consequências catastróficas que podem alterar para sempre o curso da humanidade. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Ameaças cósmicas e táticas de sobrevivência. Comecemos por Bennu, um nome que já deveria chamar sua atenção. Esse asteroide, com apenas cerca de 500 metros de diâmetro, tem sido um tópico quente há algum tempo. Ele não está previsto para colidir conosco tão cedo, mas, se isso acontecer no século 22, o impacto poderá ser catastrófico. Os cientistas não estão simplesmente esperando o pior. Eles lançaram uma missão, a OSIRIS-REx, para coletar amostras da superfície de Bennu e trazê-las de volta à Terra. Por quê? Para entender o que faz esse asteroide funcionar. Conhecer sua composição e comportamento pode nos ajudar a nos preparar para os piores cenários, como desenvolver tecnologia para desviá-lo ou mitigar um impacto. Embora as chances sejam pequenas, os riscos são imensos. Bennu esconde segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre objetos próximos à Terra. Bennu não é o único que está preocupando a todos. Apophis é outro asteroide que já tirou o sono de muita gente. A boa notícia? Ele não vai colidir com a Terra em breve. A má notícia? Em 2029, ele passará perigosamente perto de nós. Os cientistas planejam usar essa oportunidade para estudá-lo de perto, como quem mantém uma distância segura de um animal selvagem, mas ainda assim toma notas. Isso faz parte de um esforço maior para monitorar e entender objetos próximos à Terra, ou NEOs, do inglês Near Earth Objects. Melhor prevenir do que remediar, certo? Agora, embora os asteroides sejam os protagonistas, não podemos esquecer do nosso Sol. Essa gigantesca bola de fogo que nos mantém vivos também é uma bomba relógio. Erupções solares, basicamente explosões na superfície do Sol, podem causar tempestades geomagnéticas aqui na Terra. Essas tempestades podem causar estragos em tudo. Satélites, GPS, redes de energia, você nomeia. Em 1989, uma dessas tempestades deixou milhões no escuro em Quebec, no Canadá. Imagine isso acontecendo hoje, quando somos ainda mais dependentes da tecnologia. Não é à toa que prever o clima espacial se tornou um trabalho em tempo integral. O objetivo é identificar esses picos de mau humor solares antes que nos atinjam e minimizar os danos. E nem vamos começar a falar dos planetas errantes. Gigantes solitários expulsos de seus sistemas estelares. Esses corpos vagam pelo espaço sem rumo. As chances de um deles colidir conosco são praticamente nulas, mas sua simples existência já é suficiente para tirar o sono dos astrônomos. Se um deles chegasse perto o suficiente, poderia bagunçar o delicado equilíbrio do nosso sistema solar. Os planetas poderiam sair de suas órbitas, causando todo tipo de caos. Esses planetas são misteriosos, mas também nos fazem questionar o que mais pode existir lá fora. Será que poderiam abrigar vida? Talvez, mas não espere vizinhos amigáveis. Planetas errantes não são apenas anomalias fascinantes, mas também lembretes de como o cosmos pode ser caótico. Imagine um mundo sem uma estrela, vagando em eterna escuridão. As temperaturas nesses planetas são extremas, mas alguns cientistas teorizam que eles podem ter oceanos subterrâneos. A vida poderia sobreviver em um ambiente assim? É uma pergunta que mantém os pesquisadores acordados à noite. Embora as chances de um planeta errante cruzar o caminho da Terra sejam mínimas, as consequências seriam catastróficas. Sua gravidade é tão intensa
que até a luz pode ser capturada. Se um chegasse muito perto, poderia desestabilizar todo o sistema solar, jogando planetas e asteroides como brinquedos. Felizmente, o buraco negro supermassivo mais próximo está bem distante. Ainda assim, o universo está cheio de buracos negros. E quem sabe o que um deles poderia fazer se passasse pela nossa vizinhança espacial. Falando em buracos negros, não podemos esquecer daqueles que ficam silenciosos à distância, mas ainda influenciam seu entorno. Buracos negros supermassivos estão nos centros das galáxias, inclusive na Via Láctea. O que está no coração da nossa galáxia, Sagitário A, é enorme, mas relativamente calmo. Mas e se não fosse? Ele poderia emitir jatos de radiação que afetassem a vida na Terra. A ideia de um buraco negro errante atravessando nosso sistema solar pode parecer pura ficção científica, mas o universo tem uma forma peculiar de nos surpreender. Melhor entender esses fenômenos do que ignorá-los. Com tudo isso acontecendo, é fácil sentir que a Terra é apenas um alvo esperando para ser atingido. Cientistas e engenheiros estão trabalhando duro para entender essas ameaças, seja monitorando asteroides, prevendo tempestades solares ou estudando planetas errantes. Por exemplo, há um interesse crescente em desenvolver sistemas de defesa planetária. Isso inclui tecnologias que poderiam desviar um asteroide ou até mesmo destruí-lo antes que atingisse a Terra. Missões como o Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, DART, em inglês, da NASA, estão abrindo caminho para essas inovações. A missão DART alterou com sucesso a órbita de um pequeno asteroide, provando que podemos influenciar o movimento de objetos celestes. Este é um passo crucial para nos prepararmos para ameaças futuras. Depois, há o desafio de prever e mitigar os efeitos de tempestades solares. Cientistas utilizam satélites para monitorar a atividade solar e fornecer alertas antecipados sobre tempestades geomagnéticas. Governos e empresas de energia também estão investindo em tecnologias para proteger infraestruturas críticas, como redes elétricas, contra os efeitos dessas tempestades. Embora não possamos impedir as erupções solares, podemos reduzir seu impacto em nossas vidas. O estudo de planetas errantes é outra área onde avanços estão sendo feitos. Astrônomos utilizam telescópios poderosos para detectar esses mundos vagantes e aprender mais sobre suas características. Ao entender como esses planetas se formam e se comportam, os cientistas podem refinar seus modelos de sistemas planetários e melhorar nosso conhecimento sobre o universo. Quem sabe? Podemos até descobrir um planeta errante com condições adequadas para a vida, abrindo novas possibilidades de exploração. Buracos negros também estão sendo estudados como nunca antes. O Telescópio do Horizonte de Eventos, uma rede global de telescópios, capturou a primeira imagem de um buraco negro. Esse feito histórico abriu novas possibilidades para entender esses objetos enigmáticos. Cientistas estão trabalhando para criar imagens mais detalhadas. Esses esforços podem nos ajudar a prever melhor o comportamento dos buracos negros e seu impacto potencial na Terra. Agora, vamos falar sobre uma rocha espacial que está se aproximando perigosamente da Terra. Vamos voltar ao Apophis por um momento. Descoberto no início dos anos 2000, esse pedaço de rocha tem mais de 370 metros de largura, aproximadamente o tamanho de 3 campos de futebol enfileirados. Se esse camarada atingisse a Terra, seria como um show de fogos de artifício destrutivo que ninguém pediu. Felizmente, os cientistas garantem que o Apophis não colidirá com a Terra quando passar por aqui em 13 de abril de 2029. No entanto, ele chegará assustadoramente perto, mais próximo até que alguns de nossos satélites. Imagine olhar para o céu e ver um ponto luminoso riscando o firmamento. Esse é o Apophis, e será uma visão única na vida, com sorte, sem efeitos colaterais catastróficos. Mas aqui está o problema. Embora tenhamos evitado o impacto em 2029, a gravidade da Terra pode alterar ligeiramente a órbita do Apophis, causando possíveis problemas em sua próxima aproximação em 2036. Essa possibilidade mantém os cientistas em alerta máximo, realizando simulações e preparando planos, porque, convenhamos, ninguém quer apostar com algo que pode transformar sua cidade favorita em uma cratera. A NASA já começou a realizar simulações de preparo contra asteroides. Pense nesses exercícios como simulados de incêndio cósmico, mas com muito mais cálculos e riscos bem maiores.
Uma simulação recente trouxe um desafio inesperado. Um asteroide imaginário, invisível até estar praticamente na porta da Terra, com apenas 6 meses de aviso prévio. O resultado? A constatação sombria de que não estamos exatamente prontos para lidar com um cenário assim. A tecnologia atual, como colidir uma espaçonave contra o asteroide para desviá-lo, exige anos de preparação. E nem vamos entrar nos desafios de coordenação internacional para lidar com algo desse tipo. E isso não se trata apenas do Apophis. Há muitos outros asteroides vagando por aí. E muitos são pequenos o suficiente para escaparem de nossos telescópios até estarem quase em cima de nós. Lembre-se do meteoro de Chelyabinsk, em 2013? Aquela rocha tinha apenas cerca de 20 metros de largura, mas explodiu sobre a Rússia com a força de várias bombas nucleares. Janelas foram destruídas, milhares de pessoas ficaram feridas, e o mundo recebeu um lembrete agudo de quão vulneráveis estamos a surpresas cósmicas. Os cientistas estão tentando melhorar nossas chances. O sistema Scout da NASA, por exemplo, recentemente rastreou um pequeno asteroide que queimou de forma inofensiva sobre a Alemanha. Esse sucesso mostra progresso no monitoramento dessas rochas espaciais, mas ainda estamos longe de estar prontos para enfrentar as maiores ameaças. A cooperação internacional também é fundamental. Um impacto de asteroide não seria um problema de apenas um país, seria um desastre global. Mas fazer os países concordarem sobre como lidar com isso é outro desafio. Os exercícios recentes revelaram lacunas na comunicação, no planejamento e na tecnologia disponível. Agora uma retrospectiva sobre a colisão que mudou a vida na Terra para sempre. Estamos prontos para outro impacto? Há 66 milhões de anos, algo colossal atravessou o espaço e colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México. O resultado? Um evento catastrófico de extinção que eliminou 75% da vida na Terra, incluindo os dinossauros. Eles dominaram o planeta por mais de 100 milhões de anos, e então, num piscar de olhos, seu reinado terminou. É um pensamento assustador. Algo assim poderia acontecer novamente? Asteroides colidindo com a Terra não é ficção científica, é um fato. Crateras de impacto espalhadas pelo globo são evidências dessas colisões cósmicas. Especialistas como o geólogo planetário, Dr. David Kring, e o físico Dr. Mark Boslaug, estudam esses impactos para compreender sua escala e implicações. Por exemplo, a cratera de Chicxulub, uma enorme depressão enterrada sob a costa do Golfo do México, tem cerca de 180 quilômetros de diâmetro. Ela foi criada por um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de largura. Isso é como uma rocha do tamanho de uma cidade colidindo com a Terra a velocidades inimagináveis. O que acontece quando um asteroide atinge a Terra? Primeiro, ele atravessa a atmosfera, aquecendo-se e vaporizando-se enquanto se choca. O asteroide de Chicxulub, por exemplo, deslocou enormes quantidades de ar, criando um plasma que irradiava calor e luz. O resultado foi uma explosão tão intensa que rivalizava com as temperaturas encontradas na superfície do Sol. Imagine rochas e destroços sendo lançados a 100 quilômetros de altura, 10 vezes a altura do Monte Everest, antes de caírem de volta à Terra. Incêndios se espalharam pelo globo, e os céus ficaram sufocados com cinzas e poeira. E depois a água. Um impacto massivo próximo a um oceano desencadeia tsunamis gigantescos. No caso de Chicxulub, ondas de pelo menos 90 metros de altura varreram o Golfo do México, inundando o que hoje é o Texas e avançando para o interior. Uma onda dessa escala faria os arranha-céus parecerem minúsculos. Cidades inteiras seriam varridas do mapa. As consequências de um impacto de asteroide são nada menos que apocalípticas. O evento de Chicxulub ejetou cerca de 10 trilhões de toneladas de destroços na atmosfera, bloqueando a luz do Sol. Sem luz solar, as plantas morrem, interrompendo a cadeia alimentar desde a base. As temperaturas despencam, desencadeando uma era do gelo. Terremotos percorrem a crosta terrestre e o chão treme violentamente. Prédios desabam, estradas desaparecem e a vida como a conhecemos colapsa. Mas e se isso acontecesse hoje? Um asteroide com apenas alguns quilômetros de largura, uma fração do tamanho de Chicxulub, poderia causar uma devastação inimaginável.
Um impacto direto perto de uma grande cidade destruiria tudo em um raio de centenas de quilômetros. O calor sozinho vaporizaria a vida em segundos. Mesmo impactos menores, como uma explosão aérea, poderiam incinerar uma cidade ou causar danos catastróficos. A parte mais assustadora: a Terra é atingida por rochas espaciais o tempo todo. A maioria é minúscula, apenas partículas de poeira, que queimam inofensivamente na atmosfera. Mas objetos maiores, com alguns metros de largura ou mais, podem alcançar a superfície. Cientistas estimam que a Terra já foi atingida mais de 60 vezes por objetos com cerca de 5 quilômetros de largura ou mais nos últimos 600 milhões de anos. E não é uma questão de se isso vai acontecer de novo. É uma questão de quando. Esforços estão em andamento para monitorar potenciais ameaças. A NASA e outras organizações rastreiam asteroides, mas a tarefa é monumental. Alguns asteroides são quase invisíveis, com suas superfícies escuras se misturando ao vazio do espaço. Os planos atuais de deflexão, como colidir uma espaçonave contra um asteroide para alterar sua trajetória, ainda são teóricos e dependem de aviso prévio. Sem isso, a humanidade pouco poderia fazer contra uma queda repentina vinda do espaço. O impacto de Chicxulub também nos lembra da fragilidade da Terra. As rochas ricas em enxofre da região se combinaram com o conteúdo sulfuroso do asteroide, criando uma atmosfera tóxica. Os gases permaneceram na atmosfera por décadas, alterando o clima e intensificando o aquecimento global. Se um evento semelhante ocorresse hoje, os efeitos de estufa poderiam durar séculos, agravando um ecossistema já frágil. Um asteroide menor, com algumas centenas de metros de diâmetro, ainda poderia causar caos. Esses são muito mais comuns e poderiam destruir uma cidade ou causar danos generalizados. Com mais de 800 mil asteroides identificados em nosso sistema solar, as chances de uma colisão significativa estão longe de serem nulas. A lição é clara: a Terra é vulnerável. Tecnologias avançadas e programas espaciais oferecem alguma esperança, mas a humanidade precisa se preparar para o imprevisível. A vasta cratera de Chicxulub é um lembrete tanto da história violenta do nosso planeta, quanto de nossa responsabilidade em proteger seu futuro. Seja por meio de sistemas de detecção melhores, cooperação global ou soluções inovadoras, o tempo está correndo. O próximo grande impacto pode não estar a 66 milhões de anos de distância. Para entender completamente a escala da devastação que um impacto de asteroide poderia trazer hoje, considere as implicações além da zona imediata de impacto. A colisão inicial liberaria uma energia cinética medida em dezenas de milhões de megatons. Para comparação, as maiores bombas nucleares já detonadas, como a Tsar Bomba, foram medidas em dezenas de megatons. A força de um asteroide superaria essas bombas completamente. A radiação térmica sozinha poderia incendiar florestas, campos e cidades a milhares de quilômetros do local do impacto. A onda de choque resultante derrubaria prédios, arrancaria árvores e até alteraria permanentemente a geografia local. Além da destruição física, os efeitos secundários seriam igualmente devastadores. As vastas quantidades de poeira e cinzas lançadas na atmosfera criariam um cenário de inverno nuclear. Sem luz solar, a agricultura global falharia em semanas, levando à fome e ao colapso social. Ecossistemas terrestres e marinhos seriam severamente afetados à medida que as cadeias alimentares se desintegrassem. Esses efeitos em cascata tornariam a sobrevivência quase impossível para a maioria das espécies. Tsunamis gerados por um impacto no oceano devastariam as costas ao redor do mundo. Ondas de centenas de metros de altura chegariam com força incrível, varrendo cidades inteiras e deslocando milhões de pessoas. O impacto psicológico nos sobreviventes, combinado com o pesadelo logístico de fornecer ajuda e reconstruir, esgotaria os recursos globais além do limite. Os efeitos climáticos de longo prazo perdurariam por décadas. A luz solar reduzida devido aos detritos atmosféricos levaria a temperaturas mais frias, interrompendo a fotossíntese e criando um efeito dominó nos ecossistemas do planeta. Combinado com gases tóxicos como o dióxido de enxofre, a atmosfera da Terra poderia se transformar drasticamente, tornando-se menos hospitaleira para humanos e outras formas de vida.
impactos de asteroides também têm o potencial de interromper sistemas tecnológicos em todo o mundo. Satélites poderiam ser danificados por detritos, levando a falhas nas comunicações. Redes elétricas e outras infraestruturas críticas poderiam falhar devido ao pulso eletromagnético gerado pelo impacto. A dependência da civilização moderna em sistemas interconectados seria uma vulnerabilidade em um cenário como esse. Diante dessas possibilidades, a defesa planetária é mais crítica do que nunca. Cientistas e engenheiros estão explorando uma variedade de métodos para prevenir ou mitigar impactos de asteroides. Uma solução proposta é o método do trator gravitacional, que envolve enviar uma espaçonave para voar ao lado de um asteroide e gradualmente alterar sua trajetória usando a força gravitacional. Outro conceito inclui o uso de velas solares ou a instalação de motores foguete no asteroide para desviá-lo de sua rota. Essas abordagens exigem cálculos precisos e anos de preparação, destacando a importância da detecção precoce. A conscientização pública e a cooperação internacional também desempenharão um papel vital na defesa planetária. Governos, organizações científicas e empresas privadas precisam trabalhar juntos para financiar pesquisas e desenvolver as tecnologias necessárias. Campanhas de educação podem ajudar as pessoas a entender os riscos e a se preparar para possíveis emergências. Investir em sistemas de detecção de asteroides e planos de resposta não é apenas um esforço científico, é uma questão de sobrevivência global. Até que ponto a humanidade deve assumir a responsabilidade por sua própria sobrevivência, mesmo contra ameaças cósmicas? Compartilhe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.